vamos falar sobre a flor. Será que a couve-flor é uma flor ou é uma couve? Esse é o tema do nosso trabalho, lembra, amiga? Já sei, vamos na minha casa e daí a gente pesquisa na internet. Depois a gente conta para vocês. Partes da flor: pedúnculo, que é o talo; cálice é o conjunto de sépalas, essas folhinhas verdes que tem na base da flor; corola é o conjunto de pétalas; androceu é o órgão masculino e gineceu feminino. Aí só uma observação, que apenas as plantas angiospermas produzem flores. Função da flor: estruturas de reprodução da flor: gineceu, que é o órgão feminino, e androceu, que é o órgão masculino. Vamos ver adiante isso com mais detalhes. Vamos ver com detalhe o androceu, que é o órgão masculino. Essa haste é o estame e na ponta encontra-se a antera, onde são produzidos os grãos de pólen. Podemos ver aqui com detalhe. O androceu é o conjunto dos estames constituindo o aparelho reprodutor masculino. Agora vamos falar sobre o gineceu, que é o órgão feminino. Então aqui essa estrutura é vista em detalhes. Estigma é a ponta onde se penetra um grão de pólen, estilete é a haste, e aqui temos o ovário, onde são produzidos os óvulos. E aqui visto com maior aumento temos o óvulo. E gineceu constitui o aparelho reprodutor feminino da flor. Polinização. Polinização é o transporte dos grãos de pólen do estame, órgão masculino, para o estigma, órgão feminino. O encontro do gameta masculino com o feminino chama-se fecundação. Esse transporte pode ocorrer na mesma flor ou em flor diferente, ou seja, fecundação cruzada. Alguns agentes contribuem para a polinização das flores, por exemplo, insetos, aves, morcegos e o vento. Nesta animação, vamos ver como que acontece a polinização, com a ajuda dos insetos. Pousa numa flor, levando o grão de pólen para outra. O óvulo é fecundado, originando o fruto. Dentro do fruto encontra-se a semente, que ao cair no solo, germina, originando uma nova planta e reinicia-se o processo. Reprodução assexuada. É comum as plantas se reproduzirem assexuadamente por propagação vegetativa, estaquias. Caules das folhas são os órgãos vegetativos, têm capacidade de formar brotos. Os caules possuem botões vegetativos, também chamados de gemas. Quando esses entram em contato com o solo, podem enraizar, dando origem a novos indivíduos, exemplo, morangueiro, grama, bananeira, pé de melancia, batata inglesa, etc. Lembrando que na reprodução assexuada não há participação de gametas, ou seja, células reprodutivas. No processo, os indivíduos que nascem são geneticamente idênticos à planta de origem. Aqui nós temos o morangueiro, que tem o caule do tipo estolho, que se projeta para o lado, originando uma nova planta. Nas suculentas, as folhas são plantadas e elas se enraizam. A batata inglesa forma botões vegetativos. Meninas, eu sei que vocês não ficaram o tempo todo estudando, né? Ah, como assim, é? Não ficaram, eu sei. Olha só o que elas descobriram, que flor faz sexo. Amiga, olha só. Será que fazem mesmo? É claro, garota, você tem toda a razão, né? O importante é que o trabalho saiu. A couve-flor, na verdade, é uma inflorescência, ou seja, um agrupamento de numerosas flores pequenas, assim como o girassol e a margarida. E essa adaptação favorece a polinização, pois torna mais visível para os animais polinizadores, como os insetos, por exemplo.
Bem, aqui nós temos alguns exemplos de inflorescências, né, como a couve-flor, a margarida, o girassol e outras demais flores por aí, que na verdade são um conjunto, né, de pequenas flores que ficam nesse agrupamento. Aqui no caso da margarida, as florezinhas estão nessa parte amarela e ao redor, essa parte branca aqui, são brácteas, na verdade. O mesmo caso acontece com o girassol. As florezinhas pequenas estão aqui, protegidas pelas brácteas que são coloridas para chamar a atenção dos insetos. Vamos falar sobre o fruto. O que são esses pontinhos pretos dentro da banana? É que essa banana deve estar estragada. Esse pessoal fala cada coisa. Vocês estão rindo, mas também não sabem, não é mesmo? Tudo bem, a gente pesquisa e depois conta para eles. Partes do fruto. Epicarpo, mesocarpo, endocarpo constituem pericarpo. E depois tem a semente. Epicarpo é a casca do fruto. Endocarpo é o tecido que reveste a cavidade interna do fruto. E mesocarpo é a polpa nutritiva, é a parte que a gente come. Formação do fruto. Se estamos falando de fruto, o que o tomate, o chuchu, a berinjela, o pepino e o pimentão e a abóbora estão fazendo aqui? Observe bem e pense. Em biologia, o termo fruto tem significado diferente do termo popular fruta. Fruto corresponde ao ovário da flor depois de fecundado e desenvolvido. Pode parecer estranho chamar o chuchu e a abóbora de fruto, pois popularmente são chamados de legumes, não é mesmo? Na botânica, o termo legume é o nome dado ao fruto das leguminosas, por exemplo, feijão, soja, ervilha, etc. Vamos entender nessa animação como se forma o fruto. Após ser fecundado por insetos, o ovário da flor começa a se desenvolver, dando origem ao fruto. Então, o fruto se forma com o desenvolvimento do ovário fecundado de uma flor. Falsos frutos. Popularmente, as pessoas chamam maçã, morango, caju de frutos, mas na verdade eles são falsos frutos, pois não se originam do ovário da flor, mas sim de outras partes, como o pedúnculo da flor. Esses são então pseudofrutos ou falsos frutos. Veja os exemplos: abacaxi, caju, maçã, morango, figo e outros mais. Tipos de frutos. Os frutos podem ser carnosos, que têm o pericarpo suculento, exemplo, pêssego, abacate, mamão, né, e outros exemplos. Eles podem ser também secos, quando tem o pericarpo seco, exemplo, milho, castanha do Pará, amêndoa, arroz, ervilha, etc. Funções do fruto. Os frutos têm a função de proteção da semente em desenvolvimento. Em alguns casos, auxilia na dispersão da semente, promove a propagação e perpetuação da espécie. Por exemplo, o fruto do dente de leão tem um mecanismo bem interessante de dispersão. O fruto é bastante leve, o que permite ele ser levado pelo vento. E alguns animais, né, como as aves, por exemplo, ingerem os frutos e engolem as sementes. Depois, essas sementes são dispersas através das fezes das aves e de outros animais. O fruto pode ter uma ou mais sementes, mas pode ocorrer também do ovário da flor se desenvolver sem ter sido fecundado, originando um fruto partenocárpico. Aqui diz também que os pontos pretos dentro da banana são óvulos não fecundados.
Agora, a pergunta que não quer calar. Se a banana se origina sem que haja fecundação dos óvulos, como então a bananeira se reproduz, já que não forma semente? Você tem 5 segundos para responder esta valendo. Quem respondeu que é por mudas tem que informar que a resposta está exatamente certa. Vamos falar sobre a semente. Tipos de sementes. Existem 2 tipos de semente, monocotiledôneas, por exemplo, o milho, e dicotiledôneas. As monocotiledôneas apresentam apenas um cotilédone, que é essa folha com a função de nutrir o embrião. Já as dicotiledôneas têm 2 cotilédones. Agora, falando sobre as monocotiledôneas com mais detalhes. Tegumento é a casca. Endosperma é reserva de nutrientes. O embrião é a futura planta. Cotilédone é a folha que nutre o embrião. Exemplo, milho, arroz, trigo, capim, etc. Agora, falando sobre as dicotiledôneas. Tegumento é a casca. Cotilédones são as folhas que nutrem o embrião. E o embrião é a futura planta. Exemplo, feijão, abacate, pêssego, etc. Funções da semente. A semente tem a função de proteger o embrião, fornecer nutrientes para o embrião, propagar a espécie. Nessa imagem podemos ver aqui os cotilédones e o embrião se desenvolvendo ali. O cotilédone vai nutrindo o embrião até o desenvolvimento completo. Germinação. Então, nós temos aqui uma animação mostrando as etapas da germinação e aqui vendo com mais detalhes, né? Um pezinho de feijão se desenvolvendo. Quando o embrião é novinho ainda, ele necessita dos cotilédones para se nutrir, mas conforme ele vai se desenvolvendo, os cotilédones vão se atrofiando e a planta se desenvolve. Disseminação das sementes. Existem vários agentes que ajudam na propagação das sementes, por exemplo, o vento, a chuva, pássaros, mamíferos, o próprio fruto e até o homem. Então, nós temos aqui alguns exemplos dos agentes, né, que colaboram com a propagação das sementes. Aqui já foi citado, né, anteriormente na parte sobre o fruto, que esse dente de leão, os frutos são muito pequenos e muito leves, então são levados pelo vento e eles contêm as sementes. Animais, ao ingerirem os frutos, né, eles engolem as sementes e são propagadas junto com suas fezes. Então, vários tipos de animais, esquilo, macaco, morcego, pássaros, entre outros. Esses 2 de novo, hein? Galera, a gente passou aqui agora só para dar um aviso. A professora de ciências pediu para vocês fazerem essa tarefa, mas não reclame comigo, eu sou só um estagiário. Atividade avaliativa. Quais são as funções da flor, do fruto e da semente? Bom estudo, galera! Bora estudar!